Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, através do seu programa de inovação, do Colab. Quando a gente criou esse programa, inicialmente a gente falava mais com fundadores de startups, o pessoal de Venture Capital, depois expandimos os nossos temas e hoje falamos muito de tecnologia, transformação digital e do mundo dos bancos, das finanças, enfim, e da sustentabilidade. Hoje um papo muito bacana com o André Ferreira. André Ferreira é diretor de vendas da América do Sul da LivePerson, empresa global de tecnologia que desenvolve software de inteligência artificial para comunicação entre marcas e clientes. Ele é PhD em engenharia de produção pela Poli, Escola Politécnica da USP, e também estuda processos psicológicos. Olha aí, que ponto bacana, diferencial, envolvidos nos usos de tecnologia e inteligência artificial na área de vendas e de tecnologia, particularmente, venda e tecnologia. André é professor de estratégia, gestão de tecnologia e inteligência artificial. Antes de atuar na LivePerson, ele implementou projetos de IA, né, inteligência artificial, em diversas empresas, como Telefônica, Oi, Bradesco e Itaú. André, boas-vindas. Muito bacana ter Olá, você aqui. bom dia, obrigado. Vamos lá, no Trends. Olha só, vamos começar pela LivePerson, né? Uhum, Dar uma geral, assim, o que a LivePerson faz, que valor ela entrega para o cliente e para a sociedade. uhum. Bom, a LifePerson é uma empresa americana aí que atua nesse mundo de tecnologia, né, há mais de 20 anos, né, especificamente no que a gente chama de mensagens assíncronas, que são esses aplicativos que a gente está acostumado a utilizar para troca de mensagem aí entre familiares e amigos, como por exemplo o WhatsApp, né? A gente atua nessa área, como eu falei, há mais de 20 anos e estamos muito focados na lógica de aplicação dessa experiência, né, digamos assim, de utilização desse tipo de canal, da mesma maneira como a gente utiliza com os nossos amigos e familiares, expandindo essa ideia para uma comunicação entre as pessoas e as empresas, né? Então, quando o fundador da empresa, o Robert Locascio, criou essa ideia de web chat, né, disse inclusive que ele é um dos criadores dessa ideia, dessa lógica de web chat há 20 anos atrás. A ideia era justamente facilitar essa comunicação entre as pessoas e as empresas, saindo um pouco da lógica de atendimento telefônico tradicional, né? Então, desde aí a gente vem dedicando esforços, né, fazendo investimentos massivos dentro da nossa plataforma com o objetivo de consolidar esse tipo de comunicação entre as marcas e as pessoas, né, seus clientes, né, seus usuários, de maneira que as pessoas se comuniquem com as marcas conforme a conveniência delas e não conforme a conveniência da marca, né? Então, a gente basicamente quebra um pouco desse paradigma, do paradigma tradicional, digamos assim, do atendimento, né, onde as empresas atendem as pessoas conforme a disponibilidade delas, né, e traz essa, essa comunicação, né, a gente empodera basicamente o cliente para que ele se comunique com as empresas de acordo com a conveniência das empresas, né? É claro que isso pressupõe aí uma série de mudanças dentro das empresas, dentro das organizações, mas a gente vem com o propósito, né, com a, a, o objetivo de fazer esse tipo de transformação e facilitar essa comunicação entre as pessoas e as empresas de qual consomem aí produtos e serviços. Quer dizer, não é à toa que tem essa pitada diferencial na sua formação em psicologia. A gente pode explorar um pouquinho, antes da entrevista, a gente conversou um pouco sobre isso. Eu queria explorar um pouco sobre essa coisa de psicologia do consumo, enfim, a gente pode navegar por aí. Mas antes, para concluir a compreensão do papel da LivePerson, portanto, vocês atendem empresas e, digamos, vocês instalam esse aparato, gerenciam,
a parte de conteúdo, dos diálogos, enfim, conta para a gente aí como é que funciona, digamos, esse acoplamento. Olha, a minha empresa precisa de um atendimento, ou de um chat, ou até de uma campanha ativa, né, de vendas, enfim, ou de melhoria do customer experience, da experiência do cliente. Conta para a gente aí como é que funciona essa venda e essa entrega. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, assim, uma das coisas que precisa ficar clara é que a gente atua sob a lógica da comunicação assíncrona, tá? Então, o que que isso significa? Que a pergunta do cliente ou a comunicação do cliente, a interação do cliente com a resposta da empresa, ela não necessariamente ocorre dentro de uma sequência temporal esperada, tá? Então, assim, diferente, por exemplo, de uma chamada telefônica onde eu falo e a pessoa responde imediatamente, na comunicação assíncrona eu posso falar algo, a empresa pode levar um determinado tempo para me responder e eu posso levar um tempo ainda maior para responder de volta para a empresa. Então, a gente atua orquestrando essa lógica de comunicação, né? Então, a nossa plataforma, numa primeira instância, ela está muito preocupada em fazer essa orquestração assíncrona, né? Ela tem todo o ferramental, ela tem toda a tecnologia que permite fazer essa comunicação assíncrona, né? Então, uma vez entendido que a gente está atuando dentro dessa lógica de comunicação assíncrona, a gente precisa de todo o ferramental, né? Então, a gente precisa trabalhar com as empresas num processo de compreensão de que a gente está invertendo essa lógica de comunicação e passar por um processo todo de treinamento, de mudança de processos, de qualificação da empresa para que ela possa operar seguindo essa lógica de comunicação assíncrona, né? Do ponto de vista de benefício esperado, o que acontece quando as empresas passam a utilizar essa lógica de comunicação assíncrona é um ganho de eficiência do ponto de vista de atendimento, né? Então, enquanto que na lógica assíncrona tradicional se utilizam métricas para avaliar esse tipo de operação, na comunicação assíncrona a gente muda essas métricas, a gente ajusta essas métricas e a gente passa a medir produtividade de formas diferentes. O que acontece aqui no bottom line, no final do mês, você tem níveis de produtividade comparado muito maior quando se utiliza comunicação assíncrona do que comunicação síncrona, né? Comunicação telefônica, por exemplo, tradicional. Então, você tem, por exemplo, ganho de produtividade de agente que passa entre 1,5 a 5 vezes o que era explorado anteriormente de maneira síncrona. Você tem ganhos de automação, você tem ganhos de experiência do cliente, porque o cliente, de novo, ele passa a se comunicar com a empresa de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Então, isso por si só já traz um nível de experiência significativo, né, para o cliente e por aí afora. Então, todo o ferramental, todo o aparato tecnológico que a plataforma ela possibilita, ela tem como objetivo entregar essa lógica aí que eu descrevi para você. E aí, dentro disso daí, você encontra uma série de componentes. Você encontra componentes de inteligência artificial para automação, você encontra componentes de inteligência artificial para tornar o agente um super agente, né? Então, o agente ele já não trabalha mais sozinho, ele trabalha do lado de uma máquina, né? Então, imagina um robô auxiliando a gente, lendo todas as conversas e dizendo para a gente, esse cliente está querendo tal coisa, talvez você precise apontar ele para um FAQ, esse outro cliente está querendo tal coisa. Bota esse robô aqui para automatizar esse processo, você não precisa fazer isso, né? Então, você começa a ter aí super robôs, super agentes, né? Super administradores, porque os administradores também vão ter ferramentas de inteligência artificial que vão estar dizendo para ele, olha, esse KPI está abaixo do que você tinha no mês passado, você precisa fazer tais coisas. Isso de forma automática. Então, essa é a lógica toda que está por trás aí da plataforma e os benefícios eles estão associados à redução de custo, incremento de vendas e por aí afora. Fantástico. Antes de eu fazer duas metáforas aqui que me ocorreram, a gente navegar mais sobre esse campo aí de inteligência, otimização, automação, etc., e o superagente, enfim, quanto tempo
em média, se é que existe uma média, uma empresa quer, digamos assim, implementar uma camada de comunicação assíncrona bem qualificada. Isso é um projeto para quanto tempo? 3 meses, 6 meses, 1 mês? Depende, varia demais? Me conta aí. Uhum. Isso varia demais. Assim, como eu falei, isso é uma mudança de paradigma dentro das empresas, né? Então, todo o processo de atendimento, hoje, eu diria que no mercado brasileiro, no mercado latino-americano, ele tem muito o paradigma da comunicação síncrona, a comunicação por voz, aí que a gente é o que está acostumado. Várias empresas vêm implementando canais de mensagem, mas se você parar para observar, eles possuem a mesma lógica do canal síncrono, né? Então, às vezes, você inicia uma conversa com uma empresa por WhatsApp, e aí você recebe aquela resposta da empresa dizendo assim, se você não me responder em 3 minutos, eu vou cortar a sua comunicação e você vai ter que voltar a falar tudo de novo. É a lógica síncrona, sendo aplicada num canal assíncrono, né? Se você quer fazer bem feito, a primeira coisa que precisa ser entendido pelas empresas é que existe essa troca, essa mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma, ela implica numa mudança cultural, ela implica em mudanças de processo, ela implica em mudanças de forma de gestão desse modelo que você está implementando, tá? Então, em função disso, a implementação de um projeto dessa natureza, ela pode levar de 3 meses a 3 anos. Depende muito da disposição da empresa em implementar essas mudanças, né? A gente tem casos de sucesso muito, muito interessantes, por exemplo, uma delas é a Azul Linhas Aéreas, inclusive esse prêmio aqui que você está vendo, deixa eu ver se eu aponto mesmo, esse troféu aqui que você está vendo, a gente ganhou junto com a Azul, onde eles implementaram esse processo rapidamente, né? Então foi assim, meio que no auge da pandemia, todos os agentes trabalhando de casa, eles tinham um problema crítico do ponto de vista de gestão desses agentes, de visibilidade desses agentes. Então, quando a gente implementou a plataforma lá, eles incorporaram esse conceito de comunicação assíncrona rapidamente, inclusive cobrando da gente, né? Eles diziam assim, aqui eu ainda não consegui fazer a parte assíncrona como você me vendeu que a gente deveria fazer, me ajuda a mudar. Então, eles cobraram isso da gente, né? Estava tão incorporado que eles cobraram isso da gente. E eles obtiveram resultados sensacionais porque eles tinham esse desejo de fazer essa mudança. Então, do ponto de vista de efetividade de agente, produtividade, experiência de cliente, redução de fila, isso tudo foram objetivos que eles conseguiram obter rapidamente, eu diria até que menos do que aqueles 3 meses iniciais que eu comentei aqui, né? Fantástico. Olha, a viagem que eu estou fazendo aqui na minha cabeça, se eu falar alguma bobagem, você me conta aí. Fazer uma viagem do tempo. A comunicação assíncrona é uma coisa antiga, desde a época em que havia, digamos assim, o ser humano, provavelmente na Europa, Ocidente, adotou a educação universal, ou seja, pessoas anônimas começaram a escrever para outras pessoas cartas, comunicação classicamente assíncrona, né? Exatamente. A gente não se dá conta disso, né? Que a comunicação assíncrona vem de muito tempo, 5 séculos aí, pelo menos, né? Quer dizer, em escala, né? Antes já existia também. Esse é um comentário. Talvez isso tenha sido, de alguma forma, resgatado depois da era do telefone e dos encontros presenciais como, assim, hegemonicamente na sociedade, talvez pelo e-mail, né? O e-mail, de alguma forma, ele é tão naturalmente assíncrono, né? Que Sim. É diferente dessas ferramentas que você falou. O WhatsApp, aí eu vou falar talvez uma bobagem, é meio semissíncrono, né? Assim, ele é assíncrono, mas ele é como de respostas rápidas, é quase um vê o outro digitando ali. Então, ele é um pouco isso que você falou. A comparação que eu faço disso na minha semana é que um laboratório pediu para eu confirmar um exame que eu vou fazer nesses dias. Quando eu confirmei, era tarde demais. Eles já tinham me esperado demais. Assim, eu acho que foi 10 minutos. Assim, puxa, eu tenho que ficar olhando o celular para responder. Assim, você vai confirmar? Sim! Então, a pessoa está numa reunião
sai da reunião, isso. quer confirmar e ele não aceita mais que você confirme. E aí você fica pensando, será que vai ser cancelado o exame? Não vai? Eu estou vivendo exatamente isso nesse momento, né? Uma coisa surreal. Então, eu fiz uma viagem na maionese aqui na minha cabeça, mas para pensar o seguinte, a turma mais jovem, me parece que ela já tem, ela assimilou muito melhor as relações até interpessoais de formas mais assíncronas do que a minha geração, que achava que comunicação boa era olho no olho só ou telefone no máximo, né? E claro que isso se aplica a uma natureza de comunicação, existem outros meios que se aplicam a outra natureza. Um dos problemas é usar o meio que funciona bem para uma coisa para outra, né? Por exemplo, combinar uma pizza por e-mail, é impossível, né? 3 casais, esqueça. É melhor outras mídias. Mas, enfim, a própria cultura não aponta, essa é a minha questão, não aponta, a cultura de hoje não aponta mais para essa direção nas relações comerciais, nas relações, digamos assim, mas dessa natureza comerciais e profissionais, mais para o assíncrono do que para o síncrono? Ou não? Ou existe espaço para as duas coisas? Porque me parece que se uma curva cresce, uma das duas, síncrono ou assíncrono, é o assíncrono. Né? Exatamente, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. A cultura ela aponta para essa direção, né? Você vê um crescimento, a gente nota um crescimento do uso desses canais, né? Houve um pico na época da pandemia, né? Esse pico ele se acomodou pós-pandemia, mas a gente está vendo uma retomada desse pico agora e olha só que interessante, por conta da crise, né? Então, países que estão enfrentando crise econômica e alta inflação, redução de investimento e tudo mais, tem nas empresas que estão atuando nesse país buscado uma lógica diferente que permita não só entregar essa conveniência e tudo mais, mas também redução de custo, aumento de produtividade e tudo mais. E estão começando a enxergar que já não vai mais ser possível fazer isso através da comunicação síncrona tradicional, né? Precisa ser feito através da comunicação assíncrona. Então você está unindo a fome com a vontade de comer. Culturalmente, você vê uma adoção, na verdade já houve uma adoção muito forte disso daí. Essa lógica ela é incorporada hoje em dia por todos nós, né? Então você, quando se comunica por WhatsApp, você já não espera uma resposta imediata, né? Ela está dentro de um contínuo que pode ser rápido ou pode ser, sei lá, amanhã, mas você já não fica mais estressado com essa resposta vindo daqui a 4 horas, por exemplo, né? E as empresas passando a ver isso daí, não só como uma forma de resolver o problema do cultural, né, dos seus clientes, como também resolver seu problema econômico, financeiro, né, em função aí da crise que está batendo na porta. Agora, por outro lado, e você já trouxe essa questão, eu estou apenas retomando, nós temos a capacidade espetacular da computação de processar informações, né? Então, você tem modelos que podem ser preditivos, por exemplo, como você mesmo. Eu estou apenas retornando a nossa conversa. Então, o agente que está lhe atendendo ali, se é uma pessoa ou até mesmo algum dispositivo de automação, pelos perfis, pelos dados já coletados daquela pessoa, você pode oferecer uma série de modelos preditivos. Por exemplo, a questão de vendas é muito, muito interessante, antecipação de necessidades, conveniência, encantamento do cliente, dizer, uau, os caras querem me atender nesse sentido. E eu quero trazer um outro lado, quer dizer, a questão de uma certa invasividade ou uma imprecisão, dizer, por que esse cara está me oferecendo isso? Não é exatamente isso que eu preciso. Comenta um pouco sobre essa questão aí da parte preditiva, a parte de identificação de oportunidades e eventuais imprecisões de ofertas. Como é que vocês operam isso? Isso deve ser um segredo espetacular, né?
É uma pergunta super interessante, porque, assim, vamos resgatar um pouquinho do histórico, né? De certa forma, hoje em dia, nós estamos já muito acostumados a receber esse tipo de oferta, tá? Quando a gente passou a receber esse tipo de oferta? Lá atrás, quando a senhora Amazon criou aqueles modelos de associação, regras de associação, né? Isso em machine learning, em inteligência artificial, é chamado de regras de associação, onde criou essas regras de associação de produtos, né? Então, por exemplo, pessoas que compram produto A normalmente compram produto B, produto C, produto D. E aí, quando você estava lá fazendo a sua compra no site da Amazon, no final você recebia, olha, você também não quer comprar esse outro livro? Né? As pessoas que compraram esse livro aqui que você está buscando também compraram esse outro livro. Então, essa lógica, ela foi amadurecendo, ela foi tendo uma aplicação cada vez maior, a ponto de que hoje, por exemplo, no Netflix ou qualquer outra ferramenta de streaming que a gente utiliza no nosso dia a dia, em substituição à tradicional televisão, né, passa a oferecer para a gente determinadas séries, determinados filmes, determinadas músicas baseado no nosso gosto, né? Então, assim, em função do seu gosto, tem aí um percentual de probabilidade que você também goste desse outro programa, dessa outra série, dessa outra música, né? Então, de certa forma, a gente já está um pouco acostumado com isso daí. Receber isso, então, qual é o desafio? Então, assim, isso a gente está consumindo, né? Então, a gente está puxando essa informação. Então, quando a gente está puxando essa informação, a gente está ok em receber essas sugestões, até facilita para a gente. Se a gente olhar até do ponto de vista da psicologia, a gente quer reduzir um pouco o fardo de ter que escolher dentro dessa miríade toda de opções que nós temos hoje em dia, né? Então, do ponto de vista de psicologia, a gente tem uma carga cognitiva muito grande quando a gente precisa fazer escolha dentro de muitas opções. Então, quando a gente recebe essa sugestão para a gente, é bom, a gente se sente feliz com isso daí, aliviado, pô, não vou ter que fazer essas coisas, né? Muito legal. Agora, quando isso está sendo empurrado para a gente, talvez isso seja percebido como algo negativo, tá? Então, o desafio aí está nesse empurrar. Então, quando você faz um push, disso daí você precisa estar muito certo de que você não está sendo invasivo, de que você está efetivamente adicionando valor, porque senão isso começa a se tornar aquelas ligações do 0303 hoje em dia, né, que estão querendo lhe oferecer produto, lhe oferecendo serviço, um cartão de crédito adicional, um pacote de TV, sendo que você já tem o pacote de TV, né? Então, aí é que é o cuidado. O cuidado tem que estar mais no push e tem que ter muita certeza, tem que haver uma inteligência muito grande que você está adicionando valor, né? Então, um exemplo que eu acho muito legal é o exemplo da Azul. Então, a Azul, quando você compra a passagem, você chega aí nas vésperas da sua viagem, ele faz o check-in automaticamente para você, ele manda o seu bilhete pelo WhatsApp, dizendo, está aqui o seu bilhete, você nem se preocupa mais com o check-in. Se você quiser cancelar, porque daí é a minoria, você pode clicar nesse link aqui e remarcar sua passagem. Quando você quiser, tá? No seu tempo. Quando não, está aqui para sua conveniência e já está aqui seu bilhete, né? Então aí você tem a certeza de que você não está sendo invasivo, você está adicionando um valor gigantesco para a pessoa, por aí afora. Então essa precisa ser a lógica, né? Muito legal, muito legal. E como é que funciona essa lógica de identificação, digamos, de falhas do Customer Experience? Por exemplo, essa é uma, né? Não é exatamente uma falha, mas, meu Deus, todo mundo vai fazer o check-in e se você resolve isso e dá a opção do cara desfazer ou até dizer, não, mas eu não queria essa poltrona, eu posso mudar. Eu tenho certeza que vocês botaram um botão lá de mudar a poltrona, tenho absoluta certeza. Uhum. Mas ou quer antecipar o voo e coisas desse tipo. Existe uma fórmula para identificar isso? Essa é uma pergunta cabeluda, né? Porque se tivesse uma fórmula, todo mundo ficava sabido amanhã, né?
Então, puxa, eu acredito que deve envolver processos de ideação, enfim. Conta um pouco sobre isso, assim, se puder dar uma palhinha de 2 minutos sobre isso. Tá, legal. Então, assim, vamos lá. Todos esses componentes, eles envolvem o que hoje em dia é conhecido amplamente sobre o arcabouço de inteligência artificial, tá? Se a gente for detalhar, pontualmente, isso não é... Tem algumas coisas disso daí que não são inteligência artificial, mas hoje em dia todo mundo conhece isso como inteligência artificial, tá? Então, vamos partir desse ponto. Então, assim, sempre que você tem uma máquina fazendo algo para você, então essas sugestões todinhas, elas vêm de máquinas, é preciso haver um processo de retroalimentação dessa máquina. Num primeiro momento, ela pode não funcionar bem, ela pode funcionar de uma maneira limitada, mas à medida que houver essa retroalimentação, essa máquina ela vai ficando cada vez melhor, ela vai aprendendo mais e ela vai ficando cada vez mais consistente. E a palavra aqui é essa, consistência. Não importa eu fazer muita coisa com a máquina, importa a máquina ser consistente. Quanto mais consistente a máquina for, melhor vai ser a experiência do meu cliente, melhor vai ser o benefício do meu negócio. Tá? Então, dentro da implementação desse tipo de projeto, a gente precisa entregar consistência para a máquina. E como a gente faz essa entrega de consistência? Através de retroalimentação. Então, se eu faço muitas sugestões de assento e esses assentos estão mudando muito, eu preciso retroalimentar essa informação na minha máquina, fazendo cruzamentos, dizendo perfis de clientes A preferem assentos dessa natureza, perfis de cliente B preferem. E aí você retroalimenta nisso daí, as próximas sugestões elas já vão vir mais alinhadas e você vai vendo se ela vai convergindo ou ela vai divergindo. Tá? Então, essa é a lógica. Então, tudo passa por consistência. Então, quando eu estou, por exemplo, num atendimento humano, né, trazendo um pouco aqui para a plataforma propriamente dita, a gente tem um componente chamado Agent Assist dentro da plataforma. Então, quando um humano está fazendo atendimento e o Agent Assist identifica alguma coisa e sugere para o humano passa a sugerir isso para o cliente. Se o cliente disser ok, legal, a gente dá um botãozinho de ok lá na sugestão. Então, isso já está retroalimentando positivamente para a máquina. Agora, se o cliente disser não gostei disso daqui, o humano marca que já está retroalimentando negativamente a máquina. Então, a máquina precisa reaprender de uma maneira diferente. Nota que você tem 3 passos: máquina, agente, cliente. Máquina sugere para a gente pega o feedback do cliente, repassa para a máquina. Isso tudo dentro de um ambiente que permita ser feito rapidamente. Quanto mais rápido você faz, mais rápido você ensina a máquina, mais consistente ela fica, mais valor ela adiciona para o agente, mais valor a empresa adiciona para o cliente. Perfeito. Trata-se, de fato, de um circuito de aprendizagem. Aliás, uma coisa que sempre me ocorre, eu penso, por que essa turma, vocês aí, sempre falam de machine learning, quando na verdade é um machine teaching, né? Porque sempre tem alguém ensinando a máquina. Na verdade, eu acho que o nome, para mim, seria... Por que não é machine teaching, né? Porque a gente é que ensina a máquina, a gente que tem esse discernimento. Para a máquina ser capaz de aprender sozinha, cara, claro que vocês conseguem fazer isso, mas deve ser caro para chuchu. Mas eu quero lhe fazer uma questão, se você quiser explorar isso, fala para a gente, mas eu quero lhe fazer uma questão aqui que pretende ser um pouco mais final, né? A gente já está com adiantada a hora, mas que me chama a atenção, André, não só na sua formação, mas na sua linguagem. Você é claramente um cara culto e com um grande repertório. Um profissional para ocupar um negócio desse, ideal, me parece, eu estou aqui digamos, desculpe, fazer uma avaliação, assim, quem sou eu, né? Mas, assim, poxa, você é um cara que vem fundamentalmente da área de tecnologia, engenheiro de formação, doutorado, uma formação não trivial, né? Consistente e tal, robusta, acadêmica, mas é um cara que também tem uma conexão com gestão, negócio, entende a lógica de ganhos, de eficiência, efetividade, produtividade e
de psicologia do consumo, pelo menos, digamos assim, né? Porque a psicologia deve ser um campo espetacularmente imenso também, né? Então, mas psicologia do consumo. É verdade que um profissional dessa área precisa, ou idealmente deveria ter essa ilustração toda? Comenta um pouco sobre isso, talvez até falando da sua trajetória. Tá. Bom, vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar com inteligência artificial há, sei lá, 15 anos atrás, a gente brincava, inclusive, assim, poxa, para implementar um projeto a gente precisa de um PhD em todos os projetos, né? Então a gente tinha lá o que era chamado cientista, né, porque eram projetos de voz, né? Então a gente tinha lá o cientista da fala, que basicamente construía os modelos de inteligência artificial, né, de reconhecimento de fala, praticamente do zero, né? Então tinha todo um processo envolvido aí, e o cara ele precisava ficar debruçado horas em cima daquele material todinho para fazer a construção aí dos motores de reconhecimento, tá? Com a evolução da tecnologia, né, com a evolução das plataformas e tudo mais, digamos assim, esse fardo do desenvolvimento de aplicações baseadas em inteligência artificial, ele diminuiu significativamente, né? É possível hoje em dia ser feito desenvolvimento de modelos de uma forma muito mais simples, tá? De uma forma mais simplificada. Entretanto, é preciso uma formação, é preciso um mínimo de formação dos profissionais para que eles entendam efetivamente do que se trata um componente de inteligência artificial dentro de um determinado projeto, né? Então, ele precisa saber que para um componente dessa natureza funcionar, ele precisa retroalimentar, ele precisa saber alguns conceitos básicos e tudo mais. Por sorte, isso vem sendo cada vez mais divulgado, né? Existem cursos em vários lugares, assim, existe informação disponível em diversos meios, YouTube, tudo, você faz buscas e você consegue obter esse tipo de conhecimento. Até a título de curiosidade, né, eu tenho um filho de 14 anos, ele gosta também dessas coisas de tecnologia. Ele se meteu a mexer com programação, né, Python, e tudo mais. E um dia desse eu chego no quarto dele, ele está vendo um vídeo de reinforcement learning, né, que é um componente de inteligência artificial. Eu disse, espera, me explica uma coisa, por que você está vendo isso daí? Você consegue entender? Ele, não, papai, consigo, eu estou querendo aplicar isso num jogo e tal, que eu estou desenvolvendo. Então, essa informação hoje em dia ela está muito disponível e as pessoas podem se formar para poder trabalhar nesse tipo de projeto, tá? Existe muito conhecimento já disseminado, existem muitos profissionais trabalhando nessa área. Eu acho que é uma área que vai crescer ainda muito, tem assim, sei lá, a gente talvez esteja na infância, esteja engatinhando ainda do ponto de vista de oportunidade de crescimento dessa área, porque ela vai ser aplicada em absolutamente tudo que você imaginar, né? Então, é uma área ainda de amplo crescimento, do ponto de vista aí de qualificação profissional e de formação de profissionais dentro do mercado, né? Então, isso tudo para responder o seguinte: melhorou, as plataformas permitem fazer isso de uma maneira mais fácil, né? A gente, inclusive, na plataforma da LivePerson, a gente tem uma série de ferramentas que facilitam esse processo, da parte de discovery, sugestão, a própria máquina já vai sugerindo, agrupando e tudo, esperando a validação do profissional. Mas é preciso que as pessoas se dediquem, se debrucem em cima de conceitos básicos, né? Eu acho que isso talvez seja um problema crítico da sociedade, né? A gente fica muito superficial em cima de determinados conceitos, a gente precisa se debruçar mais em cima do detalhe, da base, né, que forma
todos os tipos de assunto, não só inteligência artificial. E a partir daí, assim, existe ainda um grande espaço para crescimento nessa área. Muito legal. André, uma grande satisfação conversar com um profissional como você e uma pessoa que valoriza tanto a reflexão vertical como uma via régia para a qualidade de tudo que a gente faz. Parabéns, André. Muito obrigado. Obrigado vocês aí pela conversa. Foi super agradável. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o André Ferreira. O André Ferreira é General Manager da Latam, da América do Sul, da Live Person. Então você já sabe, continue com a gente nos nossos canais Alfa. Dê o clique no like se você gostou da entrevista e nos acompanhe pelo Spotify. Até a próxima!